Bom dia, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver alguns exemplos de como a gente lidar com as raízes quando elas estão ou multiplicando ou dividindo. Antes eu gostaria de lembrar vocês de algumas das propriedades. A primeira propriedade é aquela que, se a gente tiver uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, isso é igual à raiz dessa multiplicação. E a segunda propriedade é equivalente a essa, só que para divisão. A gente pode fazer a raiz da divisão. Então vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele pede para a gente resolver 3 raízes de 5 vezes 2 raízes de 5. Então como é que a gente resolve esse exemplo? Bom, a gente vai usar a propriedade e vai fazer uma multiplicação. De tudo que está dentro das raízes, a gente vai usar essa propriedade aqui, propriedade 1. E tudo que está fora a gente vai resolver como uma multiplicação normal. Então, essa potência a gente pode escrever ela como a multiplicação dos dois que estão fora vezes a multiplicação da raiz. Sempre lembrando aqui, a gente usou a propriedade aquela que a gente só inverteu a ordem das multiplicações aqui por enquanto. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é 6, e o raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou jogar ele tudo para dentro de uma raiz só, que vai ser a raiz de 5 vezes 5. Sempre lembrando que 5 vezes 5 a gente pode chamar de raiz de 25 ou de 5 ao quadrado, e que a raiz de 25 é 5. Então isso aqui é igual a 6 vezes 5. Então é igual a 30. O segundo exemplo que a gente vai resolver, ele é bastante similar a esse e vai ser uma divisão. (16 raiz de 3) divididos por 2 raiz de 3. Então a gente vai fazer o mesmo processo. O que está multiplicando a gente divide e a gente vai dividir as raízes. Bom, se lembre dessa propriedade aqui. Ela vai dizer mais ou menos assim, que quando a gente tem uma divisão de duas raízes, a gente pode juntar, fazer a divisão primeiro e a raiz depois. Então aqui, como eu tenho raiz de 3 dividido por raiz de 3, eu vou fazer a divisão dos dois antes de fazer a raiz. Então 16 por 2 vezes a raiz da divisão de 3 por 3. Isso é que a propriedade, esse processo aqui, é o que a propriedade nos diz que a gente pode fazer. Então isso aqui vai ser igual a 8, que é 16 dividido por 2, vezes a raiz de 3 por 3, que no caso é 1. Então isso aqui é 8 vezes 1. A raiz de 1 é 1, sempre lembrando, que é igual a 8. O exemplo 3 vai ser o cálculo de 5, raiz cúbica de 2, vezes 6 raiz cúbica de 2. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Multiplicar tudo que está fora pelas raízes.
Multiplicando 5 vezes 6 dá 30. E aqui a gente junta sobre uma mesma raiz. Logo, 2 vezes 2 é 4. E aí a gente precisa lembrar que o 4 ele não tem uma raiz cúbica, só tem raiz quadrada dele, que é 2. Então a gente deixa a raiz indicado como 30 raiz cúbica de 4. Quarto exemplo. 8 raízes de 6 divididos por 2 raízes de 2. De novo, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no exemplo 2. Então, a gente vai fazer uma divisão dos números que eles não têm radicando e vai fazer uma divisão dos números que estão dentro da raiz. Como o índice das duas raízes é o mesmo, então vou ter 8 divididos por 2 vai ser 4, vezes a raiz de 6 divididos por 2. Isso aqui, 6 divididos por 2 é 3. Então a gente vai ter 4 raiz de 3. O quinto exemplo também vai ser uma divisão de 2 raiz de 27 divididos por raiz de 3. Então, a gente vai utilizar novamente a propriedade. Como o 2, a gente pode... Como aqui não tem outro número fora o 2, como não tem outro número no denominador, a gente pode chamar isso aqui de 1. Então, 2 divididos por 1 é 2 mesmo. Então, a raiz de 27, 2 vezes a raiz de 27 divididos pela raiz de 3. Isso aqui é igual a 2 vezes a raiz de 27 sobre 3. Isso aqui é 2 vezes a raiz. 27 dividido por 3 é 9. E a raiz de 9 é 3. O nosso último exemplo vai ser 2 raiz quarta de 2 ao cubo vezes 5 raiz quarta de 2. Então a gente pode resolver ele da mesma maneira que os anteriores. Utilizando as propriedades, a gente pode multiplicar o que está multiplicando as raízes, e aqui a gente multiplica os radicandos. Bom, 2 vezes 5 dá 10. E aqui a gente, como está sobre o mesmo índice, a gente pode fazer essa multiplicação. Lembre-se sempre que 2 ao cubo vezes 2 é igual a 2 na 3 mais 1. Pela propriedade, isso aqui é 2 na quarta. Certo? Então, eu vou ter 10 vezes a raiz quarta de 2 elevado na 4. Sempre se lembre, então, quando a gente tem a raiz de uma potência elevado a um expoente que seja o mesmo valor do índice, isso aqui é igual ao radicando. Então, isso aqui é 10 vezes 2, que é 20. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.